Olá, eu de novo aqui. Essa aula a gente vai falar especificamente sobre cores, tá? Existe o livro, como eu já mencionei, que é a parte da psicologia das cores, que ajuda bastante você a entender qual é a mensagem que você quer passar, qual é a cor que eu vou usar. Você não precisa ficar fixado em uma cor única. É legal você brincar com as cores, até para não ficar aquela coisa monótona. Sabe aquele lugar que você passa todos os dias? Você está tão acostumado a passar ali, naquele local, que você não percebe os detalhes. Por quê? Porque é sempre do mesmo jeito. É sempre as mesmas cores, é sempre as mesmas formas. Não estou dizendo que você tem que ficar mudando tudo ao mesmo tempo de uma forma muito drástica. Porém, você brincar um pouquinho com uma paleta de cores. Mas afinal de contas, o que é uma paleta de cores? É a escolha de algumas cores, 3, 4 tons que representam a sua marca. Para quem já assistiu às aulas nossas aqui, vocês percebem que no nosso estúdio a gente tem diferentes cenários, com diferentes cores, e aí que a gente brinca. Então é legal você pegar ali um padrão de 3 a 4 cores para você brincar. Tem aquele aplicativo que é bacana para você começar a olhar essas combinações de cores, que é o Pinterest. Então, para quem não conhece, é um aplicativo bem bacana de imagens. Você tem imagens e daquelas imagens você pode ir até o site onde está falando sobre aquele assunto ali. Quando você coloca lá a paleta de cores, ele vai trazer uma imagem e daquela imagem os tons e subtons presentes naquela imagem. E ali você pode se inspirar a escolher a paleta de cores que faz sentido para o teu negócio, que faz sentido para você, tá? Tanto nas paredes quanto nos folders, na tua comunicação visual das tuas redes sociais, você vai brincar com essas cores. Dentro do Canva, em outros aplicativos de design, essas cores elas têm um código. Quando você escolhe o seu padrão de cores, isso tem que se manter, para não ficar um carnaval. Vamos supor que você escolheu um lilás e escolheu um turquesa. Como a gente tem uma das paredes aqui do estúdio, é legal você ter aquele código daquela cor, porque a alteração de tonalidade é tão grande que vamos supor que você vai fazer um próximo post das tuas redes sociais com divulgação do teu trabalho. E aí você não tem aquele código certinho. Ah, não ficou exato. Isso aparece. Isso não fica legal visualmente falando. Então, escolheu a tua paleta de cores, definiu quais são os tons que você vai usar, preste atenção nesse código. Já aconteceu de eu fazer uma postagem bem legal, de eu gostar, de eu amar e não escrevi certinho o código das cores. Depois ficou muito chato, muito ruim de eu encontrar novamente aquela tonalidade. Então fica uma dica que isso vai facilitar para você, se você for um pouquinho autodidata e no início da tua carreira profissional quiser você mesma fazer o teu material, ou facilita um bocado se você for contratar um freelance para fazer os teus materiais, você já entrega certinho para ele, ó, aqui está o código dos padrões das minhas cores. E então, tipo, não vai ter como errar, entendeu? Isso facilita e otimiza o tempo de quem vai fazer esse trabalho, tanto para uma questão digital nas tuas redes sociais, como para uma gráfica, tá? Esses números, esses códigos, eles são universais. Então, você vai fazer um material gráfico, você vai fazer uma promoção, você vai criar um produto associado ao teu serviço, você vai levar lá na gráfica, ó, o padrão de cores que eu uso é esse aqui para essa impressão que eu quero fazer. Então isso aí é bem bacana de você ter definido esse padrão de cores junto com esses códigos. Ah, mas eu sou obrigada a trabalhar com 3, 4, 5 tons? Não, não é. Você pode querer trabalhar com 2 tons, mas é sempre bacana você trazer um tom neutro. Um tom neutro, você joga ali um cor, um areia, um cinza claro, até o preto mesmo, dependendo do segmento, né? E um tom um pouquinho mais puxado para a tua intenção.
Aí volta de novo, qual é a minha intenção, quero trabalhar com que tipo de público, quem que eu estou querendo atrair. E aí você pode jogar 2 tons. Uma outra ferramenta que pode te ajudar nessa escolha desses tons e dessas cores e dessas combinações, para não ficar um carnaval, uma coisa feia, é aqueles discos de disco cromático que se chama. Você acha facilmente na internet e tem até alguns aplicativos gratuitos que você consegue ver exatamente como fazer a combinação de cores de acordo com o disco cromático. Ele é bem legal de você brincar e ali tu consegue já definir 4, 5 tons de acordo com aquele disco cromático. Você pode colocar um triângulo ali em cima e as pontas do triângulo vai dar certinho os tons que se combinam. E ali tu pega, gostei desses 3 tons, tá dentro do que eu quero, tá dentro da ideia, da mensagem que eu quero transmitir para o meu cliente, e aí tu consegue fazer uma combinação que fique harmônica, para não ficar uma coisa muito bagunçada, muito carnaval. Isso é um detalhezinho legal que deixa confortável para os olhos da pessoa quando ele está combinando, certo? Essa é uma aula mais específica sobre cores. Você pode até brincar também com lápis de cor, pega o lápis de cor dos filhos, do sobrinho, brinca ali fazendo umas combinações e aí vai fazer com que você consiga ter essa comunicação bem legal e de uma forma bonita. Finalizando essa aula de cores, eu vou deixar lá no nosso material, no nosso PowerPoint, um link tanto do Pinterest para você acessar, quanto a imagem do disco cromático, para você entender certinho sobre o que a gente está falando. Então lá no nosso material você vai encontrar esses detalhes aí que vão facilitar na escolha da sua paleta de cores.